Cumprimentamos a todos nossos queridos amados irmãos em Cristo Jesus com a paz do Senhor. Com muita alegria que nós damos continuidade em sequência aos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. Nós estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Na sequência, lição de número 2, as imagens bíblicas da igreja. Ok? O nosso textuário diz o seguinte: mas vós sois a geração eleita, número 1. O sacerdócio real, número 2. Nação santa, 3. Povo adquirido, 4. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Verdade prática. Por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos quão gloriosa ela é. Logo na nossa lição 2, nós temos esta imagem aqui das ovelhas, ok? Mostrando a igreja como rebanho de Deus. Hoje a aula será um pouco extensa nos dois conteúdos, a aula em continuidade do nosso Zap, aula extra, mas veja o que nós estudaremos a partir de agora. A igreja retratada como uma virgem pura, a igreja como rebanho de Deus, a igreja como sacerdócio real, a igreja como santuário de Deus, como casa de Deus, constituída como corpo de Cristo. A leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 32, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9 ao 10. Estudaremos com base nos tópicos a seguir. Veja aí o tópico de número 1, as imagens que representam um relacionamento, ok? Então, vamos ver, a partir de agora, essa parte que toca na parte em que a igreja, tipologicamente, figuradamente, como imagem de uma esposa. E aqui nós vemos também o retrato da igreja como noiva de Cristo. O tópico 1 vai mencionar estes dois detalhes, ok? E chegamos também no tópico 3, melhor, subtópico 3, o rebanho de Deus. Vamos começar a aula? Vamos lá. A linhagem da igreja, o início da igreja. Nós estamos mostrando, desde a aula de número 1, que a igreja foi uma promessa de Deus. Desde o princípio, lá na eternidade, quando Deus desejou, planejou fazer, cumprir o seu desígnio, a sua vontade, fazendo uma igreja. Então, veja a promessa do corpo de Cristo. Este corpo de Cristo, temos o corpo físico de Cristo, mas tipologicamente, olha aí, a imagem do corpo agora é a igreja. Então, veja aí, o corpo e a cabeça. A igreja é o corpo. Cristo, tipologicamente, será aqui a cabeça. Então, a igreja sendo o corpo e Cristo como a cabeça. Então, na ressurreição dos mortos, eu já tenho uma revelação tremenda aqui. Por quê? Porque a revelação é que se a cabeça do corpo ressuscitou, o corpo também ressuscitará. Então, essa parte cheia de membros será ressuscitada na vinda de Jesus, no arrebatamento da igreja. Então, a ligação da cabeça com o corpo e o corpo com os membros mostra uma realidade que na ressurreição a igreja participará, porque está ligado ao cabeça. E se o cabeça já está assentado à direita do Pai, aquele que vencer também estará sentado junto com Cristo. Apocalipse 3 e 21. Então, a linhagem da igreja vem da promessa do corpo de Cristo. É dita como a linhagem eleita. Interessante a tipologia da nação santa e eleita. Mas como assim? Não é Israel? Lembre-se que Jesus vem de Israel, da tribo de Judá. E Jesus é a semente que foi lançada no mundo. Lembra? Jacó foi atrás de trigo no Egito, no mundo.
Então, Cristo é a semente. Esta semente, deixa eu ver aqui um novo desenho aqui. Olha aqui, ó. Israel é a árvore que não produz mais fruto. Mas tem uma sementezinha aqui que foi guardada e foi colocada, germinada, e hoje tem uma nova árvore. E que nós estamos aqui, ó, inserido nessa árvore, Cristo. Amém? Então veja aqui, ó, Israel não produziu fruto que deveria produzir. Então Jesus, a semente desse povo judeu, está aqui, ó. Só que agora todos os que creem na sua promessa estão adotados, enraizados aqui nesse tronco principal. Então observa-se que esta linhagem eleita, isso partiu desde o tempo em que Deus prometeu salvar. Esta promessa, entende? Antes da fundação do mundo, a igreja eleita, ou seja, no conhecimento antecipado de Deus, dentro do coração de Deus, o mundo nem existia. Então, não existia anjos, não existia nada. Mas Deus pensou fazer um povo para o louvor da sua glória. Então Deus fez anjos e Deus fez homens. Os anjos também tiveram a sua oportunidade de decisão. Os homens agora têm a sua oportunidade de decidir a que lado deve ficar. Efésios capítulo 1, versículo 6 diz o seguinte. Veja aí. A igreja foi feita para o louvor da glória de Deus, por meio da sua graça, pela qual ele nos elegeu. Então a missão fundamental da glória de Cristo. Veja, chamados e escolhidos para o céu. A igreja fará um grande trabalho celestial junto ao trono principal, glorificando aquele que está sentado no trono, o Altíssimo, juntamente com os 24 tronos que estão sentados, os 24 anciãos, todos com harpas na mão. E a igreja cantando o cântico novo, de acordo com Apocalipse 5. Novo cântico nunca jamais visto. Mas por que isso? Porque foi entronizado o cabeça da igreja. E se o cabeça da igreja é um corpo que nasceu de mulher, mas agora está sentado à direita do Pai, a igreja agora, juntamente com Cristo, sendo o corpo de Cristo, estará também com ele no seu trono. Então aquele que está sentado no trono para sempre, para a glória de Deus, nosso Pai, foi o Senhor Jesus, que escolheu entre todos os povos, nações, gentílicas, a igreja eleita de Deus. Isto começou desde o tempo de Abraão, quando Deus escolheu Abraão, Isaac, Jacó, e agora Israel. Então Deus pensava também na igreja. Lembra-se que a igreja é fruto da semente. Jesus vem de Israel. Israel deixou para trás o plano do sacerdócio universal, o plano de Deus para as nações, segundo a ordem de Melquisedeque. Então veja que Deus, pensando na igreja, o chamado único para ser bênção para as famílias da terra, esse chamado também foi dado a Israel, para ser nação santa, povo adquirido. Está em Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Mas como o sacerdócio foi rejeitado por Israel, por não subir ao monte, quando Deus havia dito a Moisés que trouxesse o povo ao monte, precisava santificar o povo em 3 dias. E no terceiro dia o povo estaria marcado, selados, para ser nação santa, povo santo. A promessa de Deus hoje cumprida na igreja. Por isso que Hebreus capítulo 12 fala que chegaste ao monte Sião. Veja a diferença do monte Sião para o monte Sinai. O monte Sinai era Israel no deserto. E agora Cristo nos elevou por meio do seu sangue ao monte Sião, original de Deus. E pela fé nós estamos nesse monte. E o Senhor já nos deu o Espírito Santo, fazendo o selo, a garantia da nação santa, povo adquirido.
Glória a Deus. Para ser bênção para as famílias da terra. E o sacerdócio de Deus original, dado à igreja, é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Foi esse sacerdócio de segunda ordem de Melquisedeque que Deus quis dar a Israel. Como Israel rejeitou o sacerdócio real, universal, então Deus vai trabalhar de uma forma local, nacional, tribal. Deus vai escolher uma tribo para trabalhar com as outras tribos. Então o sacerdócio agora tinha que mudar, porque o sacerdócio universal não foi aceito, foi rejeitado quando o povo disse: vai tu, Moisés, e não nós. E foi embargado, e ficou somente cumprido quando Jesus chegou na história. Ele sendo a semente, um judeu obediente, temente ao Pai. E ele cumpre a promessa do sacerdócio universal. Por isso que ele disse: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. O sacerdócio local agora tem um novo nome. É chamado sacerdócio levítico. Um sacerdócio totalmente emergencial. Porque quando Jesus chegou na história, ele disse: tira o primeiro para que seja estabelecido o segundo. Então a ordem melquisedequiana está conosco por meio de Jesus. Jesus, ele nos traz o sacerdócio original de Deus, o segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é universal, não é local. Então era o propósito de Deus que as nações fossem gratas a Deus, mediante o sacerdócio universal. Nós estamos aqui falando sobre a igreja como figura de uma nação santa eleita e como um sacerdócio real. A aula é extensa, eu já disse. Vamos falar sobre a igreja como um rebanho de Deus, a igreja como noiva, como esposa. Nós vamos entrar em todos esses assuntos. Então entre conosco nesta primeira parte e também na segunda parte, que será ministrada no nosso Zap. Somente no Zap, que é deixado aqui para você. 85-DDD 991 28 12 60. Então, veja, mediante o sacerdócio universal, que foi rejeitado por Israel, foi-lhe dado um sacerdócio local, para que as 12 tribos agora pudessem se endireitar. Infelizmente, irmãos, por causa do bezerro de ouro, Israel ficou para trás. E até hoje esse pessoal sofre por causa disso. Eles dizem: é o bezerro de ouro ainda, por causa desse bezerro ainda estamos pagando. Mas veja o plano de Deus para as nações através da escatologia bíblica no futuro, em que Israel, juntamente com as nações, no tempo do milênio, vão tributar a Deus em um santuário administrado por Israel em benefício de todas as nações. Assim as nações vão trazer a Deus a sua glória. E no tempo de Israel, dado a Israel, no tempo do milênio, isso é futuro. Tem ainda arrebatamento da igreja, ainda tem a grande tribulação, ainda tem a vinda de Jesus em glória e milênio. Então, somente assim a evangelização mundial acontecerá, ok? De forma tremenda. Veja, Jesus disse o seguinte: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Israel tributará a Deus por intermédio da igreja. Mas o fracasso de Israel, Deus precisou mudar de uma forma emergencial os seus planos sacerdotais. Entende? Por quê? Porque Israel havia pecado contra Deus. E o sacerdócio universal não teria sentido, porque a nação inteira estava em pecado. Agora, através do culto local, através da tribo de Levi, veja, vindo dos seus lombos de Arão, porque seria da família de Arão
os sacerdotes levíticos. Então, por Israel ter iniciado e depois ficar de fora, a semente de Israel, a semente da mulher, glória a Deus, servirá de forma espiritual para atender o chamado de Deus, para cumprir a evangelização mundial nos 4 cantos da terra através da igreja. Então a igreja recebe o sacerdócio universal. Então veja de forma literal em que Cristo voltará para cumprir com Israel o plano de Êxodo 19, 5 e 6. Deus havia feito um pacto com Israel. Israel havia rejeitado, havia pecado. Mas Deus vai ainda cumprir, resgatar essa promessa, cumprindo no milênio. Então, o sacerdócio desejado para o povo eleito será colocado novamente em prática na vida de Israel. Então, com este sacerdócio, toda a nação, sem distinção, será um corpo de ministros sacerdotais. Porque Apocalipse 1 e 6 diz o seguinte: Deus fez a igreja reis e sacerdotes. Lá no céu nós temos 24 sacerdotes. Veja lá, reais, reis e sacerdotes. Então a igreja, ela é reis e sacerdotes porque trabalharão com Cristo durante o milênio sobre a terra. O sentido da escolha de Israel era messiânico. Então Israel, para ser salvo, precisa da semente. Não tem a semente da mulher? Precisa de Jesus. Então Jesus foi dado, veja, sacerdócio universal, às nações, inclusive Israel. Se Jesus foi dado inclusive a Israel, então não há grego, não há judeu, todos que creem em Cristo são um no Senhor. Então o propósito de Deus foi dado inicialmente a Israel. Foi dado o seu reino, a sua divindade, o seu espírito, a sua luz e o céu. Isto de forma para revelar a glória entre os homens na terra. Embora Israel tenha falhado, Jesus, a semente da mulher, Gênesis 3 e 15, jamais falhou. Cristo nunca falhou, nunca pecou. Essa semente foi um homem eleito. Por isso que a igreja é uma nação eleita. Cristo fez da igreja uma nação santa, sacerdotal. E essa nação atual, chamada igreja, substituiu a nação de Israel. Provisoriamente, né? Porque Israel ainda está dentro das profecias de Daniel. Então Deus tirou somente a semente para assim cumprir e dar continuidade, efetuando na vida de Jesus e hoje na vida da igreja, o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Glória a Deus. Então Jesus, sendo um judeu, hebreu, obediente e humilde, ele cumpre o propósito universal. Como homem e sendo Deus, precisou bloquear o coração contra toda espécie de usurpação. Porque ele, sendo homem e sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então foi uma incumbência dele, diante do Pai, chegar na terra, de acordo com a Bíblia, feito homem, feito servo, sendo obediente, apegou-se à incumbência da cruz. Então Jesus estava interessado no Calvário. Ele estava interessado em nós. Ele estava de olho em mim, em você. Jesus sabia que tinha que ser o caminho para mim, para você. Ele sabia que tinha que abrir os céus e o sangue feito um novo caminho. Conforme diz o escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19, que por meio do seu sangue, por meio da sua carne, o véu que foi rasgado, abriu-se um novo e vivo caminho diante do Pai. Então, o sacerdócio universal hoje está em pleno vapor.
Embora tenha sido esquecido lá atrás por Israel, mas o modelo oficial de Deus, sacerdócio universal, não tribal. Por quê? Porque o tribal, ele foi até João Batista, o levítico. Porque quando chegou em João Batista não quis ser sacerdote porque ele tinha direito por ser filho de sacerdote. Lembra do pai dele, Zacarias? Estou me referindo ao profeta do Novo Testamento que anunciou o caminho do Senhor, anunciou o caminho de Jesus. Então esse profeta, veja que ele encerra essa parte de sacerdócio local, porque Jesus chega na história e o sacerdócio levítico finda-se e é reinaugurado o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Glória a Deus. Então Melquisedeque na história ele transmite o seu sacerdócio a Abraão. Lembra do tempo de Melquisedeque, Abraão, o pão e o vinho, e Abraão dando-lhe o dízimo de tudo? Então, tudo isso, meus irmãos, de lá para cá, Deus sempre querendo organizar a casa, esta casa de Deus, que Deus quis que Israel fosse essa casa. Hoje, esta casa é a igreja. Então, veja que o sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, conhecia a lei e conhecia também os elementos do seu sacerdócio. Sim, o sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, tinha pão, tinha vinho. Tipos do corpo do cordeiro, o pão. E tipos do sangue do cordeiro, o vinho. Então a igreja não tem herança nessa terra. Assim como a tribo levítico não tinha herança da terra. Pois a nação sacerdotal, a sua herança é o céu. Toda a igreja é um reino de sacerdote. Veja a figura de Israel e a figura da igreja. E a semente passando de Israel para a igreja. A igreja é feita de vários povos. Então, quando Jesus chegou como semente, ele disse: eu edifico a minha igreja. Ele reuniu todos os povos e chamou de igreja. Ele uniu, isto é, trouxe unidade. Efésios 1:10. Gentios e judeus agora podem morar numa única cidade, chamada Nova Jerusalém, que é a sua herança, chamado a herança da igreja. Glória a Deus. Então veja as figuras que nós vamos ver. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Virgem pura. Agora nós vamos falar sobre a virgem pura, mencionando a igreja. Glória a Deus. Então, virgem pura. Então, veja a parábola das 10 virgens. Aqui não tem nada a ver. A gente vai ver isso na aula extra, a diferença da igreja como virgem pura e ela sendo diferente das 10 virgens. Porque as 10 virgens é ela que está no preparo da virgem pura. Isto é visto lá no Salmo 45. E a gente vai ver com detalhes e vamos fazer desenho dessa virgem pura, indo até o noivo puro. E o encontro na tipologia aqui da esposa, a igreja e do esposo Jesus, nos ares. Para a esposa ser levada até a cidade santa da Nova Jerusalém. Então observa-se, veja, João capítulo 14, versículo 1 ao 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então nós vamos estudar para onde esta virgem pura, como noiva e agora como esposa, estará. Então o trabalho do Espírito Santo vai apresentar a igreja a Jesus. Então o Espírito Santo está na virgem pura, mas também está nas virgens prudentes. Quando a gente fala das 10 virgens, temos que se lembrar das prudentes, que são verdadeiras, que diferencia das loucas, insensatas, que são falsas. E a gente vai identificar quem são elas. O trabalho do Espírito Santo é apresentar a igreja a Cristo, a noiva, a igreja ao Cristo, o noivo. No costume judaico antigo, era comum a união matrimonial
isso dá-se em 3 etapas. Então veja a primeira etapa, certo? Que nós vamos ver. E a segunda e a terceira etapa. De acordo com a primeira etapa, nós temos, veja aí, a promessa. Então anota aí, primeira etapa, a promessa. Que promessa é essa? É que os pais daquele jovem se uniam aos pais daquela jovem e entregava-se os filhos em casamento. Então é a promessa dos pais dando-se os jovens ao casamento. Agora veja essa promessa dentro do âmbito da igreja. Deus fez uma promessa. E essa promessa vem sendo feita desde a fundação do mundo. Lembra-se que o desposamento vai acontecer depois da promessa. É o número 2. Mas Deus, de antemão, ele conheceu a igreja. E dessa forma elegeu a igreja. E desde a fundação antes do mundo, Cristo, o corpo dele, a igreja, isso é importante, meus irmãos. Então, isso vai sendo cumprido, porque são 3 fases. Vai chegar na cruz. Então, Jesus na cruz vai se dar o desposamento. Entende? O que é isso? É porque ele precisa pagar o dote. Todo casamento antigo judaico tinha o pagamento do dote. Isaac pagou o dote para ter Rebeca. Então veja também outros pagando o dote para ter a sua esposa. Jesus também pagou o dote, que foi o preço de sangue. O sangue de Jesus foi o pagamento do dote, para ele ter a sua esposa amada. Então veja o desposamento sendo feito na cruz. As bodas será o cumprimento no arrebatamento da igreja. Então, Jesus hoje, depois da cruz, está legalmente, legitimamente casado com a igreja. Então, hoje nós podemos chamar de Jesus o esposo. Por isso que na parábola, diz assim, das 10 virgens, aí vem o esposo. A Bíblia descreve ele vindo como esposo. E ele está como esposo. Porque ele já foi diante do juiz, ele já assinou o documento, ele já é legitimamente, assim como José era legítimo marido de Maria. Porque quando José tentou deixar Maria, né, o anjo chegou e disse, ó, não deixe, receba em casa sua mulher. Ó, receba em casa. Isto é, a terceira parte que nós vamos falar agora, que era as bodas, chamado festas das bodas. Tudo isso acontecia após o desposamento, que é a segunda parte. Então o marido, depois que chegava diante do juiz e assinava, ele tinha um tempo para chegar com uma casa e dizer, está aqui a casa, vamos agora para a festa das bodas, que durava 7 anos, melhor dizendo, 7 dias. Agora observa-se, Jesus casando com a igreja, e ele disse, eu vou preparar lugar, João 14, versículo 1 ao 3. E ele foi ao céu preparar lugar. Então falta a terceira parte. Isto é, a igreja será levada para a sua casa. Isto é, para a festa das bodas do Cordeiro. Então a festa judaica é uma tipologia do casamento da igreja com Cristo. E esses 7 dias, profeticamente, dentro da Bíblia, os 7 anos que a igreja estará com Cristo nas bodas do Cordeiro. Enquanto na terra haverá 7 anos de grande tribulação, totalmente oposto ao que está acontecendo com Jesus e com a sua igreja. Então no arrebatamento haverá as bodas do Cordeiro. E junto às bodas a recompensa, os galardões. Agora veja 1 Pedro capítulo 5, versículo 2. A igreja como rebanho de Deus. Aí já entramos nessa terceira parte. Nós falamos sobre a igreja como sacerdócio real, nação santa, e agora estamos falando de Israel, melhor, da igreja como rebanho de Deus.
Então Pedro compara a igreja como ovelhas, quando diz pastoreai a grei de Deus. Então a ovelha, ela sempre requer cuidados, e os cuidados têm que ser contínuo e presente. A ovelha, ela obedece àquele que lhe dá comida, aquele que ensina, aquele que doutrina. Ovelha tem que ter cheiro de ovelha. Se a ovelha não tiver cheiro de ovelha, não vai ficar junto com as ovelhas. Ela não será recebida entre as demais ovelhas, porque ela não tem cheiro de ovelha. Ovelha, ela pode se misturar com as outras ovelhas, mas somente ela consegue obedecer à voz de seu pastor. A ovelha gosta de ser levada aos pastos novos. A ovelha, ela gosta de águas tranquilas. Sim, ela não gosta de ser assustada. A ovelha produz lã, mas muitos não gostam de viver só da lã. Muitos preferem matar as ovelhas que produzem a lã. As ovelhas sozinhas, ela se torna alvo dos predadores. Ovelha não bebe água suja, somente cristalina. Ovelha só corre para se defender. A única defesa da ovelha é correr. Jesus é o pastor principal das ovelhas. Ele é a porta das ovelhas. E nesse texto que nós estamos mostrando, apacentai a igreja de Deus, é chamado os presbíteros de pastores, porque esta é a função moral e espiritual do ministro, e exorta a cuidar das necessidades espirituais do rebanho. Então observa-se como devemos pastorear o rebanho de Deus. Primeiro, exercendo a superintendência. Segundo, não por necessidade ou ganância pessoal. Terceiro, com boa vontade, segundo a vontade de Deus. Não debaixo de pressão familiar, mas sempre com ânimo pronto. Veja o que diz 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. A igreja como sacerdócio real. 1 Coríntios 3:16. A igreja como santuário de Deus. 1 Timóteo 3:15, a igreja como a casa de Deus. Então observa-se, e assim vai. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, são um só corpo, assim também é Cristo. Então aqui nós temos a igreja como o corpo de Cristo. Nós vamos fazer essa segunda parte mostrando a figura da igreja como noiva. Tem muita coisa, hein? E vamos estudar a fase da igreja como esposa, mostrando em detalhes e em desenho como isso acontece, ok? Vamos aqui para o nosso quadro. O nosso zap 85DDD 991 28 12 60, ok? Continuação da aula aqui no zap. Nós vamos enviar um link, aperta, assiste a aula no seu celular. A paz do Senhor a todos, esperamos todos vocês para esse novo trimestre. Vamos estudar junto com grandes oportunidades que o Senhor nos dá de aprender a palavra do Senhor mais esse ano. A paz do Senhor e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Amém.